Mas afinal de contas, consumir bebida alcoólica é pecado ou não é? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre bebida, sobre consumo de álcool, sobre o que é que a Bíblia diz sobre isso. A gente muitas vezes tem opiniões bem fortes a esse respeito. É pecado ou não é pecado? Eu bebo o que eu quiser, eu bebo sim, eu não bebo e beber é pecado? Quem bebe vai pro inferno? Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Muitas vezes a gente tem que vencer os nossos achismos e preferências pessoais para deixar Deus falar, mesmo quando a fala de Deus vai contra aquilo que a gente quer. Fica aí e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve teologia da bebida. Sempre que a gente fala sobre o que é que a Bíblia diz sobre bebida, né, e sobre o vinho principalmente, a gente vai se deparar sempre com o mesmo argumento. O vinho na Bíblia não é alcoólico, dizem muitas vezes. Eu aprendi no meu passado pentecostal que o vinho da Bíblia na verdade era sempre misturado com água e por isso quase não tinha teor alcoólico e por isso não era o vinho que tinha o potencial de embriagar ninguém. Antes de tudo, a gente tem que deixar claro que quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de algo que possui o potencial de embriagar. Em Gênesis 9, Noé ficou bêbado com vinho. Em Gênesis 19, Ló ficou bêbado por ingerir vinho. Em Esther capítulo 1, Assuero ficou alegre, diz o texto, por estar ingerindo muito vinho. O Salmo 60, por sua vez, vai dizer que o vinho possui o poder de estontear o homem. Provérbios 23 diz que o homem se embebeda por causa do vinho. Isaías 28, da mesma forma, diz que os filhos de Efraim se embebedavam com vinho. Em 1 Samuel capítulo 1, Ana estava chorando tanto de forma tão absurda que ela foi acusada de estar bêbada de vinho. E em 1 Coríntios capítulo 11, o povo que estava ceando demais de forma glutona estava sendo acusado de estar se embriagando com o vinho que era usado na ceia. Todos os versículos vão estar aí na descrição do vídeo para você conferir com mais cuidado depois. Mas o que é que a gente aprende com esses 10 casos bíblicos que eu listei aqui? O vinho bíblico possui o potencial de embriagar. Quando alguém bebe vinho na Bíblia, está bebendo algo que possui uma substância inebriante chamada álcool. O vinho na Bíblia embebedava. O motivo é muito simples. Nos tempos bíblicos não existia uma prática chamada de pasteurização e também não existia refrigeração como geladeiras no nosso caso. O vinho novo que era colhido, o suco de uva que era colhido, ele fermentava muito rápido, porque não existia como impedir o processo de fermentação do suco da uva. O vinho na Bíblia possui esse potencial de embriagar porque ele é alcoólico. Não importa o quanto você tente argumentar, mostrando autores do tempos bíblicos, mostrando textos que falam sobre como era usado o vinho naquela época, não importa quanto de água você coloque, não importa o quanto você tente argumentar que o vinho na verdade ali não era alcoólico, as pessoas estão ficando bêbadas ao provar desse vinho. As pessoas estão se embriagando ao beber vinho, logo esse vinho é embriagante, ele é alcoólico. Quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de algo que possui álcool. Por que isso é importante? Porque isso já deixa pra gente claro algumas coisas a respeito de o que o cristão pode ou não pode beber. Eu quero dar 10 argumentos pelo qual fazer o consumo moderado de álcool não é pecaminoso, não é algo que a Bíblia condena. Eu não estou dizendo que é algo que você tem que fazer, eu estou dizendo que é algo que a Bíblia não lhe exclui de fazer. Não é algo que a Bíblia chama de pecado. Eu quero dar também 10 motivos para isso. O primeiro motivo é a Páscoa. Por que a Páscoa? É o seguinte, os israelitas possuíam 3 festas no seu calendário para celebrar as colheitas. 2 dessas celebravam as colheitas de cereais, principalmente trigo e cevada, e uma delas celebrava a colheita dos frutos, onde se colhia o suco da uva que faria o vinho. As 2 primeiras festas eram uma que coincidia com a Páscoa e a segunda era a festa das semanas. Você sabe que nessas 2 festas você tem vinho sendo servido como um ritual de louvor a Deus. Você sabe que na Páscoa usava-se o pão e vinho como um ritual para lembrar daquilo que aconteceu como libertação do povo de Israel do Egito. O interessante é o seguinte, só na terceira festa é que era colhida as frutas para se fazer vinho. O suco de uva só era colhido na terceira festa, na festa das cabanas. E esse vinho que era colhido na terceira festa, coincidia mais ou menos com outubro, era a festa das cabanas. Se colheu o suco de uva que seria usado para a Páscoa e para a festa das semanas. Mas veja só, a festa da Páscoa e a festa da semana já tinham passado no calendário de Israel. Como é que eles tomavam vinho se a colheita se dava numa festa que vinha depois? Simples, eles tomavam do sumo da uva que vinha da festa passada. Se colhia nas festas das cabanas, a última festa, o que seria o vinho a ser tomado na festa do ano seguinte, 7 meses depois. Esse vinho estava fermentado. A Páscoa era celebrada com bebida alcoólica, assim como na festa do Pentecostes. É por isso que em Atos 2 denunciam os apóstolos de estarem embriagados, eles estavam falando em outras línguas, porque eles tomavam bebidas que eram embriagantes, eles estavam provando de bebida alcoólica, porque eles estavam tomando de um vinho que tinha sido colhido 7 meses antes, na última festa das cabanas. O povo judeu sempre celebrou a Páscoa com vinho fermentado, com bebida alcoólica. Em segundo lugar, você tinha o dízimo alcoólico.
O que é isso? Em Deuteronômio 14, 22 a 26, Deus institui um dízimo que era comido. No Antigo Testamento existiam vários dízimos, e um desses dízimos você não entregava simplesmente, você celebrava. Você celebrava com a sua família um dízimo que era dado de Deus para você. Era algo que era separado a Deus, mas para o consumo da sua casa. Não para o consumo do sacerdote, não para entregar no templo, não para entregar na casa do tesouro, mas para que sua família comesse daquilo. Diz assim no verso 22 de Deuteronômio 14: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que se colher do campo a cada ano. E comerás diante do Senhor teu Deus o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo. Comprarás com esse valor tudo o que desejares: bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo mais o que tua alma pedir. Deus, o próprio Deus, institui que as famílias crentes bebam bebida forte e bebam do vinho, não escondido de Deus, mas diante do Senhor. Se alegrar diante do Senhor através do consumo de bebida. Isso foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Não foi um erro aqui, não é uma falha. Foi Deus ordenando que o povo de Deus se alegrasse se o coração pedisse. Alimento, bebida forte, para a alegria do coração diante de Deus, do homem com a sua família. Em terceiro lugar, a gente tem a oferta alcoólica. Se a gente tinha um dízimo que era alcoólico e que era bebido pelo homem de Deus, você tem um dízimo que é alcoólico que é oferecido a Deus em oferta de libação, como uma oferta derramada diante do altar de Deus em sacrifício. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre isso, mas eu quero ler principalmente Números 28, 7, que diz o seguinte: a sua oferta de libação será 1/4 de um rinho, que dá 1 litro, para um cordeiro. Oferecerás no lugar santo a libação de bebida forte ao Senhor. Deus institui que seja oferecido a Ele em adoração uma oferta de bebida forte. Uma oferta de álcool, uma oferta de bebida alcoólica a Deus em adoração. Se o álcool fosse algo pecaminoso, mal, algo imoral, algo que ofende a Deus, Deus não requereria como oferta a Ele uma libação, um derramamento ali no seu altar de bebidas que possuíam teor alcoólico. Em quarto lugar, e bem atrelado a esse terceiro ponto, a gente tem Deus colocando o vinho como um presente que Ele entrega ao seu povo. Quem inventou a bebida alcoólica não foi o diabo, quem inventou a bebida alcoólica não foi o homem no seu estado pecaminoso, quem inventou a bebida alcoólica foi o próprio Deus nos entregando isso como um presente e uma bênção. O Salmo 104, verso 14 e 15 diz: faze crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tira o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. É Deus quem faz nascer e crescer o vinho que é feito para alegrar o coração do homem. Deus fez a bebida alcoólica para o coração do seu povo como um presente. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. O homem abençoado por Deus aqui é um homem que recebe muito vinho da mão de Deus. É interessante que em Deuteronômio 7 fala de Deus abençoando Israel com lagares cheios de vinho quando eles temiam ao Senhor. Ter vinho era um sinal da bênção de Deus sobre o povo de Israel, porque o vinho é um presente criado por Deus para o seu povo. Tanto que, e esse é o nosso quinto ponto, perder o vinho era sinal da maldição de Deus contra o povo de Israel. Em Deuteronômio 28, 39 diz: plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás seu vinho, nem colherás suas uvas, porque a praga as devorará. Perder o vinho era a maldição de Deus contra seu povo, quando eles pecavam. No verso 51 também diz: ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejam destruídos, e não te deixará trigo, nem vinho novo, nem azeites, nem as crias das vacas e das ovelhas, até que morras. Deus está amaldiçoando seu povo, ameaçando tirar deles o vinho. Em Isaías 16 e em Jeremias 48, Deus amaldiçoa Moabe em retirar deles o vinho também. Tanto que existem várias passagens na Escritura que diz que Deus retira o vinho daqueles que são desobedientes. Em sétimo lugar, a gente tem o relato bíblico e inspirado que provém do próprio Deus de que Jesus veio bebendo vinho. Quando o Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra, encarnou como Cristo santo e justo, como Salvador do mundo, ele também fez uso de bebida alcoólica. Veja só, em Lucas 1, capítulo 15, diz que João Batista veio à terra e ele não bebia bebida alcoólica. João Batista, ele veio como um abstêmio, ele não bebia nada alcoólico, isso não estava na sua dieta de forma alguma. João Batista era um profeta, viu? Não é errado você não beber bebida alcoólica no
tem problema. João Batista não bebia bebida alcoólica. Mas em Lucas 7, Jesus deixa claro que ele veio de uma forma diferente da forma que veio João Batista. E ele diz que, olha, João Batista veio sem comer e sem beber bebida alcoólica. Eu, por outro lado, vim comendo e bebendo. Nós tínhamos um Jesus que consumia álcool também. E que declara isso com muita clareza. Ele diz que bebia. Jesus declara que fez consumo de álcool. Não é uma coisa que a gente tenta inferir a partir de outras passagens. Jesus deixou claro para seus inimigos que ele fazia consumo moderado de bebida alcoólica. Ele foi acusado de ser um beberrão, ele foi acusado de ser uma pessoa que bebe demais, ele disse que não. Mas ele disse que veio sim consumindo de forma moderada aquilo que era o fruto da vinha. Mas Jesus não só diz isso. A gente vê em João 19, no relato da crucificação de Jesus, o próprio Jesus provando algo que era alcoólico. Algumas traduções, dos versos 28 a 30 de João 19, dizem que na cruz deram a Jesus vinagre, para que ele provasse vinagre. Eu prefiro outra tradução, que diz que ele bebeu vinho azedo. O que era o vinagre ou vinho azedo? Era um vinho que, por causa da ausência de processos de pasteurização, era um vinho que havia fermentado demais. E por ter fermentado demais, ele tinha um teor alcoólico tão alto que não dava para tragar aquilo, era horrível. Esse vinagre ou o vinho azedo, ele era usado muito nas batalhas para poder ajudar soldados que estavam feridos como um tipo de anestésico. Eles possuíam esse vinho azedo nos contextos de crucificação para dar uma apaziguada no sofrimento daquele que estava sendo crucificado. O texto diz que Jesus provou vinho azedo. Esse vinho azedo era alcoólico. A gente tem um exemplo de, na cruz, Jesus provando álcool. Aqui, claro, não para fins recreativos, não para fins gastronômicos, mas para fins medicinais, em certo sentido. Mas se beber álcool fosse pecaminoso, nem para fins medicinais Jesus usaria. Falando ainda de Jesus, é estranho que nós ignoremos que o primeiro milagre do Messias tenha sido transformar água em vinho no casamento. O primeiro milagre de Jesus foi simplesmente fornecer alegria a uma festa através de fornecer álcool àqueles que foram convidados a um casamento. Isso ofende um pouco algumas consciências, eu sei, mas é aquilo que está descrito na palavra de Deus em João capítulo 2, os versículos 1 a 12. A gente tem Jesus transformando água em vinho, e a gente já viu que vinho é algo que embriaga. E alguém da festa chega a dizer que aquele era o melhor vinho. Melhor vinho significa que era o vinho com a qualidade mais alta, que tinha um teor de álcool no ponto certo. Não era nem um vinho que estava perto de azedar, nem um vinho novo, era um vinho de alta qualidade para os padrões judaicos. Jesus fornece bebida alcoólica num casamento como seu primeiro milagre. Isso não pode ser ignorado, isso não pode ser tratado com levianidade. A gente tem um Deus que não está desabonando o álcool, mas que está fornecendo o álcool como manifestação pública de sua messianidade. E em oitavo lugar, esse mesmo Cristo escolheu o vinho, uma bebida alcoólica, como símbolo do seu sangue e da redenção do homem. Aquilo que em 1 Coríntios 10 Paulo chama de o copo da bênção, o cálice da bênção, ou cálice ou copo do Senhor, ele está se referindo a vinho que era bebido, que era o mesmo vinho da Páscoa, mas que agora era provado como um ritual, como um símbolo, como um sacramento, como você quiser chamar, como um meio de graça, mas como, de alguma forma, uma participação e uma memória daquilo que Jesus fez na cruz e derramar o seu sangue. O pão asmo representava seu corpo, mas o vinho, é dito isso em Lucas 22:17, representava o seu sangue derramado. Se o álcool fosse uma coisa desaprovada por Deus, o álcool não seria um elemento que estaria contido naquilo que simboliza o sangue precioso de Jesus. Em nono lugar, a gente tem Paulo, um apóstolo, indicando que um pastor bebesse. A gente tem Paulo ordenando que Timóteo também fizesse uso de álcool para fins medicinais. Paulo diz que Timóteo tinha algumas enfermidades estomacais, e muitas enfermidades estomacais surgiam por causa do consumo de muita água. A água naquela época não era tão bem tratada e filtrada como era agora, e muitas vezes era mais seguro para a sua saúde tomar vinho que tomar água. Por isso Paulo ordena que agora Timóteo não tomasse só água, mas tomasse sempre água misturada com um pouco de vinho para poder ajudar no seu estômago. Se o vinho fosse algo pecaminoso, se o vinho fosse algo contra Deus, se o álcool fosse algo proibido no consumo por cristão, Paulo nunca ordenaria em uma carta pastoral que um pupilo na fé e o pastor de uma igreja fizesse o consumo de álcool por nenhum motivo. Paulo ordena que um pouco de vinho acompanhasse a alimentação de Timóteo. E o Timóteo era um pastor consumindo álcool. E em décimo lugar, essa é uma coisa que eu gosto muito, a gente tem a promessa de um banquete celeste. E a gente tem uma promessa escatológica de Jesus servindo álcool aos santos salvos no último dia. Em Isaías 25:6 diz: "Neste monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um rico banquete. Banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros." Ele fala de vinhos envelhecidos duas vezes no texto. A gente tem um Jesus que vai servir álcool. Isso pode ofender algumas consciências, talvez, mas é o que está no texto. É uma realidade futura.
No último dia, Jesus vai chegar a você e vai lhe servir vinho envelhecido. Jesus vai oferecer álcool ao seu povo, como sinal da bênção de Deus no último dia. Nós temos o álcool fazendo parte da escatologia cristã. O álcool não é do diabo, o álcool não é do demônio, o álcool não é uma coisa de Satanás. O álcool pode ser usado por Satanás, mas o álcool é uma coisa que provém de Deus. Se usado de uma forma que reflita os princípios do evangelho, o álcool é uma bênção e não uma maldição sobre o povo de Deus. Se usado de forma correta, o álcool ele não representa um sinal do pecado. Por outro lado, ele representa uma bênção do Deus vivo àquele que consome de forma moderada e correta esse tipo de bebida. Mas repare bem no que eu acabei de dizer, hein? Usar de forma correta, usar de forma moderada. Existe uma liberdade, mas também existe responsabilidade na forma como a gente pode usar o álcool. Porque a Bíblia permite o uso do álcool, de novo, ela não incentiva, ela não diz que você tem que beber para ser crente. João Batista não bebia, certo? Mas, ainda que ela permita o uso do álcool, ela condena com profunda veemência a embriaguez e o abuso do uso do álcool. Ainda que o abuso não tolha o uso, ainda assim o abuso representa um pecado grave aos olhos do Senhor. Existe um livro um pouquinho polêmico do Joel McDermott chamado O que Jesus Beberia? Um estudo cheio do espírito, publicado pela editora Monergismo com prefácio de Douglas Wilson. É um livro muito interessante, eu tirei algumas coisas do que eu falei aqui desse livro. Nesse livro ele fala de alguns ais contra o embriagado, coisas que a Bíblia fala sobre embriaguez que deveriam nos deixar atentos ao modo como o consumo de álcool pode destruir a nossa vida e destruir o nosso relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, a embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. O Joel McDermott vai citar Provérbios 23 e Isaías 28 nas suas descrições do que é um bêbado. Ele vai dizer que o bêbado vê coisas estranhas, vagueia, perde o rumo, fica tonto, entorpecido, como se tivesse levado uma surra. No entanto, depois ele já volta a procurar vinho de novo. E é tratado negativamente por Deus por causa disso. Em segundo lugar, o Joel vai dizer que a embriaguez torna você socialmente repugnante. Ele vai citar vários textos bíblicos que falam da vida do embriagado, representada por mesas cobertas de vômito e sem nenhum lugar limpo, em Isaías 28:8. Como cambaleio, em Isaías 28, um cambaleio pisando no próprio vômito, como Isaías 19 diz, um cair e morrer, como diz Jeremias 25, um brigar e reclamar, como diz Provérbios 23, gritar e causar turbulência, como diz Provérbios 20, em termos de apanhar, como diz Provérbios 23, fala da embriaguez em termos de exploração sexual, em Abacuque 2, e dificilmente seria próprio de um cristão que tem o fruto do Espírito ser relacionado com essas características do homem embriagado. Essas características não convêm ao homem que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, a embriaguez corrompe o juízo moral. O Joel cita Oséias capítulo 4, verso 1, para falar que o vinho prejudica o discernimento. E ele atrela isso até à prostituição. Ele está falando que o abuso do álcool, ele te leva a ter um imaginário moral corrompido, uma ética destruída por causa do álcool, ao ponto de te entregar à prostituição e a outros pecados. Coisas que os homens muitas vezes não fazem quando estão sóbrios, porque existe uma força moral que lhes impede disso, e eles quebram todas as barreiras porque se embriagaram e acabam se entregando à moralidade desviada por causa da embriaguez. Gênesis 19:32 fala das filhas de Ló que embriagaram seu pai e fizeram com que seu pai deitasse com elas. Um homem bêbado que deita com as próprias filhas. Olha o que o excesso de bebida pode fazer com a mente de um homem. Em Gálatas 5, Paulo relaciona a embriaguez com outras práticas imorais, como lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções, invejas, orgias e coisas semelhantes. A embriaguez está associada a uma vida totalmente entregue à licenciosidade. Ninguém só se embriaga, as pessoas se embriagam e têm a sua moralidade transformada, infelizmente. Em quarto lugar, a embriaguez destrói a sua capacidade vocacional. Deus criou o homem para o domínio, para a produtividade, para o propósito nesse mundo. E a embriaguez te faz inapto para ser produtivo, para ser correto, de fazer as coisas de forma justa nesse mundo criado. Deus proibiu os sacerdotes de estarem bebendo enquanto cumpriam suas atividades no templo. Ele diz isso em Levítico capítulo 10. E a mesma coisa é cobrada dos reis quando estavam no cumprimento de sua atividade civil, em Provérbios capítulo 31, porque ele poderia corromper a justiça por causa da bebida. O mesmo livro de Provérbios diz no capítulo 23, no verso 20, que a glutonaria e a embriaguez levavam à pobreza. Uma vida de embriaguez, uma vida que destrói a tua possibilidade de ser útil para o mundo e de ser produtivo para o mundo. Tanto que, em quinto lugar, a embriaguez muitas vezes era sinal do juízo de Deus contra uma sociedade pecadora. Ezequiel 23 e Lamentações 4 falam que a embriaguez era um sinal do juízo do divino. Deus estava embriagando as pessoas de alguma forma como um sinal de que Deus estava punindo e trazendo juízo contra um povo ímpio que odiava Deus e se separava de Deus. Apocalipse 17:18 coloca a embriaguez como causa do juízo do divino. Jeremias 13 chega a
trazer a profecia de Deus falando que eis que eu farei ficar embriagados todos os povos da terra, como uma maldição de Deus e juízo de Deus contra um povo pecador. E em sexto e último lugar, talvez seja o motivo mais simples, mas há um motivo para ele ficar aqui no final, a embriaguez é proibida clara e expressamente na Escritura. Deus proíbe que você queira se embriagar. A embriaguez é um pecado declarado por Deus. O Joel traz vários exemplos, como o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Em Provérbios 20, 21. Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com vinho. Tá claro, Deus está dizendo através da boca de Paulo, é óbvio. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixe-se encher pelo Espírito. A embriaguez é proibida. Gálatas 5, 19, 21, a gente já falou desse texto. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Está sendo claro aqui que não vai herdar o reino dos céus aquele que pratica a embriaguez. Lucas 21, verso 34 diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Deus está proibindo claramente o consumo exagerado do álcool. Nós encontramos na Escritura 10 razões de por que beber álcool não é pecado, mas encontramos 6 razões muito fortes de por que beber álcool demais é pecado. Um dos meus textos favoritos nesse processo é Provérbios capítulo 23, 29 a 35, que fala sobre não provar da bebida quando ela está muito vermelha no copo. É muito interessante, porque esse é um texto que fala sobre cautela. Deus está dizendo, olha, se o vinho está muito vermelho, se você está naquela de rapaz, eita que hoje é o dia de beber, hoje eu vou, talvez seja melhor você não beber naquele dia. Quando você quer beber muito, talvez seja o dia que você não deva beber. Você ouve um vídeo de começo e pensa, eita, mas eu sei que agora eu vou, rapaz, eita, calma aí, se segura, que Provérbios diz que você tem que tomar cuidado quando o vinho está muito vermelho no copo. Quando o álcool chama a tua atenção e o teu paladar de forma exagerada, porque isso pode te arrastar como uma algema, porque isso pode te arrastar e te escravizar e te prender ao uso excessivo de bebida. Ainda que a Bíblia permita o uso moderado de álcool, a Bíblia condena com veemência o uso exagerado de álcool e é muito importante que o cristão tenha sabedoria e cuidado no seu uso de bebidas alcoólicas. Tanto que existe uma ebrioescatologia, como diz o Joel no livro que a gente estava citando. Existe uma descrição muito triste sobre o bêbado no Apocalipse. Em Isaías 56:12 diz, cada um diz, vinde, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. O dia de amanhã será como hoje, ou ainda mais festivo. Aqui você encontra uma condenação àqueles que acreditam que vão encontrar paz na bebida. Daqueles que olham para a bebida no último dia e acham que tudo bem, vamos beber, vamos se alegrar que amanhã vai ser melhor. Vamos beber para esquecer os problemas, né? Que amanhã tudo vai dar certo. E isso aqui está colocado junto com os cães que nunca se fartam. Com aqueles que acham que no dia da calamidade vão encontrar paz. Mas Deus está prometendo condenação àqueles que vivem na injustiça e que encontram na bebida a sua paz e a sua esperança. Nossa paz e nossa esperança está em Jesus. A bebida não pode ser um ídolo que destrói a nossa alma. Ela tem que ser nada mais do que uma bênção usada com moderação para a alegria da vida. É importante que o cristão seja sábio e cuidadoso em sua relação com esse assunto. Certo? Mas sempre sobram algumas pontas soltas nesse tipo de argumentação, que você já está na sua cabeça fervilhando, dizendo, mais isso, mais aquilo, mais a prática pastoral disso. Deixa eu lidar com alguns problemas que podem surgir depois que eu disse isso tudo. Primeiro, você não precisa beber. Quando eu era um convertido, maior de idade já, e descobri que beber não era pecado, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lata de cerveja, certo? Digo isso com vergonha. Porque, eita, agora eu vou provar. E eu odiei aquilo, eu achei horrível, o gosto ruim daquele negócio. Mas eu queria, e eu bebi a lata e deixei metade, sabe? E fiquei constrangido, fiquei com vergonha do meu próprio pecado. Porque eu não estava querendo beber para glorificar o nome de Deus, eu só queria fazer um uso de uma liberdade que me foi tirada de forma irresponsável. Eu queria beber porque era para aparecer, porque era legal. Você não tem que participar disso, certo? Se você não gosta de bebida, se você não gosta de vinho, se Coca-Cola é muito melhor, se suco de uva é mais legal do que vinho, você pode muito bem não beber. Não tem problema nenhum. João Batista não bebia e João Batista era um homem santo. Muitos homens santos da história da igreja não bebem. E você não tem que assistir esse vídeo como um incentivo à bebida. É nada mais do que tirar uma barreira e dizer, olha, não é pecado, mas existem circunstâncias que podem transformar isso em pecado. Você tem que ser calmo e ter cautela nesse processo. Você não precisa beber para ser santo. Você pode
não beber e viver em paz. Em segundo lugar, respeite o seu contexto. Eu digo contexto familiar, eclesiástico e social. O que é que sua família pensa disso? Seus pais vão achar estranho? Sua esposa vai achar ruim? Seus filhos vão ficar chocados? No seu ambiente religioso, isso pode gerar muitos atritos entre os irmãos e você acabar causando problema ou recebendo problema. Talvez você tenha que tomar cuidado com isso. O seu ambiente social vê a bebida como? Mais ao sul do Brasil, beber é uma coisa muito tranquila. Em outros países faz parte da vida pastoral se reunir em bares. Aqui no Nordeste isso é uma coisa muito estranha para muitas pessoas. Você tem que saber ler o seu contexto e saber se adaptar corretamente ao seu contexto para acabar não fazendo mal aos irmãos. Há um vídeo aqui no canal, você vai ver aqui no card ou no link da descrição, sobre o escândalo. É importante você assistir esse vídeo também. Em terceiro lugar, bebida é coisa de adulto, certo? Você é um adolescente que está assistindo isso aqui, você é um cara que mora com os pais e está querendo dar um agora de rebelde sem causa, que vai encher a cara, coisas que possuem álcool não são feitas para criança, certo? Tanto que só se vende álcool para quem é maior de idade. Você não pode achar que porque a Bíblia permite, que sua família permite. Que a Bíblia permite, que seu pai deixa. Então você tem que tomar cuidado com o ambiente familiar e ser submisso e sujeito àqueles que são autoridades sobre a sua vida. Não adianta nada você ficar bebendo escondido do seu pai e da sua mãe e depois vir dizer que é porque Deus deixa. Não, Deus manda você ser submisso aos seus pais. Em quarto lugar, cuidado com os locais em que você bebe. Bar em Fortaleza geralmente é um ambiente meio ruim, assim. Existem bares e bares. Existem bares que são basicamente restaurantes. Em São Paulo tem o nome bar, não significa nada. Você tem um restaurante para comer. Aqui em Fortaleza, no Ceará, a coisa é um pouco diferente. Você tem que tomar cuidado com quem você bebe e nos ambientes que você bebe. Você senta em locais de azaração, em locais em que tem muita briga e coisas assim. Você vai sentar para beber com pessoas que são descrentes e que vão, por causa da bebida, dar vazões a pecados e transformar aquilo na roda dos escarnecedores. Você tem que tomar cuidado com o ambiente que você se coloca para esse tipo de coisa. Em quinto lugar, seja responsável por você mesmo. Não use esse vídeo como uma desculpa para você fazer o que você quiser e depois colocar a culpa em mim, certo? Seja responsável pelas suas próprias atitudes. Não é porque eu estou dizendo aqui o que é que a Bíblia diz, que agora eu sou responsável pelo que você faz. Se alguma ovelha da sua igreja, senhor pastor que está assistindo isso aqui, usar esse vídeo como artimanha para se entregar ao pecado, você tem a responsabilidade de ensiná-lo no caminho correto. Talvez refutar o que eu disse, talvez mostrar uma ética melhor do que a ética que a ovelha está má aplicando na vida dela, mas a culpa não é minha, se eu estou só transmitindo a palavra de Deus. Você tem que ser responsável pela sua própria vida e o uso que você faz ou não do álcool. Em sexto lugar, tome cuidado porque algumas bebidas só servem para embriagar. Não é porque você pode consumir álcool que faz sentido consumir qualquer bebida alcoólica. Existem cachaças e coisas por aí que não possuem nenhum sabor, que você não toma porque acha gostoso ou porque aquilo lhe faz bem de alguma forma. Que a única função daquela bebida no mundo é deixar alguém bêbado. Eu tenho muitos amigos descrentes que comentam isso. Ah, não, mas eu bebo porque eu quero ficar bêbado mesmo. E tem certas bebidas que a única função é essa, é te deixar bêbado. Talvez você deva rejeitar esse tipo de consumo, rejeitar bebidas que têm esse tipo de efeito e fazer consumo unicamente de certas bebidas que possuam um teor alcoólico adequado para você não se embriagar no consumo delas. Em sétimo lugar, tenha autoconhecimento. Conheça o seu corpo, conheça o seu paladar, conheça os seus limites e não vá além do limite da santidade. E em oitavo lugar, considere não beber. Considere que se você tem problemas familiares de pessoas que já são bêbadas na sua família, de pessoas viciadas em álcool, de pessoas que espancavam familiares por causa do consumo exagerado de bebida, você que já teve um passado antes da igreja de muita embriaguez, talvez você não devesse nem chegar perto de bebida. Que talvez você não tenha que fazer tudo aquilo que você pode fazer. A Bíblia não me proíbe que eu pule de paraquedas. Eu quero pular de paraquedas? De jeito nenhum. A Bíblia não lhe proíbe de beber álcool. Mas talvez você não deva beber álcool porque talvez isso não convenha à sua própria vida. Por questões das mais diversas. Você não é menos cristão, não é menos santo, não é menos correto. Por isso, você está fazendo uso inteligente das liberdades que Deus lhe deu. O que é que você acha disso tudo? É novidade pra você? Já é óbvio pra você? Você tem experiências ruins ou boas com bebida? Por que não? Comenta aqui embaixo, diz o que é que você acha, contribui para esse debate. Entre em 2dedosdeteologia.com.br que a gente tem artigos, notícias e podcast para todos nós lá gratuitamente. Não deixem de se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente publica. Manda pros seus amigos. Se você não bebe, amém. Se você bebe, faça com sabedoria e fuja da embriaguez. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço. Valeu, negada. Tchau, tchau.